Oi, turma, tudo bem? Aqui eu sou o professor de Sociologia, o Vinícius, tá? Então, vamos aqui para a correção, ok? Da nossa avaliação. Eu não vou começar de forma linear, tá? Pela questão 1, 2, 3. Eu vou começar pela mais fácil, depois as mais complicadas que exigem mais comentários meus, tá? Então, vamos aqui para a questão 2. Quais as características de uma sociedade com Estado? Essa questão é extremamente simples, tá? Como vocês viram no resumo que eu passei para vocês, fiz aquele quadrinho que o Estado é uma relação entre a população, o território e as instituições políticas. Se você conseguisse achar e marcar isso, não precisava pensar muito, era só correr para o abraço. Então, uma sociedade que detém a maior parte das decisões do poder, embora exista um chefe, um xamã, é claro que não é essa questão, né? Uma população que gere a sua produção de ferramentas e alimentos entre si, distribuindo igualmente tanto trabalho como resultado da produção. Justamente, também não necessariamente isso vai caracterizar uma sociedade com o Estado, tá? O Estado que conhecemos é oriundo da Europa, isso é uma verdade, né? A boa parte da ciência que a gente conhece, ela é construída e formatada dessa maneira, né? Ela vem muito da Europa, né? Parte do nosso conhecimento, ele é muito eurocêntrico, tá? Embora existam vários autores que vão tentar tirar essa centralidade, a forma como o ensino é aplicado, muito da história europeia e, por conseguinte, os países que ela colonizou, tá? Então, sim, o Estado que conhecemos é oriundo da Europa, ponto. Tá certo isso, mas que assume um formato de poder descentralizado em grupos interdependentes, com certeza não é. Porque a ideia de uma sociedade com Estado é um poder centralizado, tá? Então não existe essa liberdade, tá? Esses grupos interdependentes. Só resta a questão de baixo, né? O Estado tem como características o controle territorial da população e das instituições que controlam a população e o território, tá? Então era essa a questão correta. Tudo bem? Então agora a gente vai para... Vamos subir aqui para a questão 3, tá? Vamos lá. Você teria que ter lido esse texto, né? Aqui, na verdade, tem uma hora que fala sobre a definição, tá bom? Da governamentalidade, tá bem aqui, ó. A governamentalidade, nesse sentido, pode ser compreendida como uma forma de pensar, uma racionalidade para produzir, conduzir e administrar os problemas que atingem a população, os indivíduos e etc., né? Então, com base no texto e as afirmativas abaixo, você teria que marcar as questões que são consideradas verdadeiras e plausíveis conforme seu conhecimento. Essa questão não era muito fácil, porque exigia algum conhecimento geral seu, tá? Isso tem sido cada vez mais um debate científico que tem ocorrido, né? Por conta do machine learning, enfim, uma série de discussões quanto à internet, algoritmos, dados, etc. Esse é um tipo de debate que vocês têm que ter ciência, tá? Isso já foi mais ou menos um tema no como redação do Enem. Isso aí provavelmente vai ser uma tendência, né, no mercado, né? Vocês terem algum tipo de conhecimento ou pelo menos entender como é que é selecionado, como é que a máquina faz esse processo decisório de uma série de coisas, tá? Isso tem tudo a ver com as concepções de governamentalidade e o desenvolvimento de tecnologia, tá? Esse é o tipo de tema recorrente na sociologia, mas só que ele agora começa a assumir uma nova forma, tá? Uma nova maneira de acontecer, certo? Então, vamos lá. Questão 3. Vivemos em uma sociedade que está paulatinamente tomando decisões com base em algoritmos. Pois é, foi tudo isso que eu falei, né? Se adequa à concepção de governamentalidade, define o que é bom ou ruim, culpado ou correto, enfim, isso aí já tem sido
implementado, né, em sistema judiciário, né? Isso aí tem causado diversas repercussões negativas, né, que tende a culpabilizar negros, pobres, etc., nos Estados Unidos, né? Então, sim, né, essa forma da governamentalidade associada aos algoritmos é uma verdade que a gente já está vendo na nossa sociedade, tá? Então, conforme Foucault, vivemos em uma sociedade do controle, em novas tecnologias passam a servir para o controle geral da população, blá, 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 blá. Isso aqui tudo é verdade, tá? Eu não adentrei muito no aspecto do panótipo, isso aí eu vou desenvolver melhor nos próximos bimestres, mas é um conceito muito simples, muito rápido, tá? Então ele se adequa, ele é muito parecido essa questão com a primeira, tá? Então também está correto. Como terceiro, né, a governamentalidade é uma forma de pensar, uma racionalidade, conduzir, blá, blá, blá. Enfim, basicamente, se você teve competência de conseguir ler o texto de cima, você com certeza teria percebido que eu copiei e colei, né, a conceituação de governamentalidade ali de cima. Então, claramente, ela é uma questão verdadeira, tá? E, segundo Foucault, a matemática foi criada no século XVI, no período absolutista, para auxiliar o Estado no controle. Matema significa ciência, conhecimentos, enfim, eu misturei conceitos, afirmações verdadeiras e falsas nisso aí, tá? De fato, matema, o TIC, enfim, matematique, tudo isso, sim, derivado do latim, blá blá blá, etc. Mas, obviamente, a matemática não foi criada no século XVI. Isso não aconteceu dessa forma, tá? Então, a questão ela está errada, tá bom? O que foi criado, tá? Você poderia ter se confundido, mas o que foi criado aqui no século XVI, mais ou menos, tá? Não foi a matemática, foi a estatística, tá bom? Isso aí eu acho que eu devo ter falado ali na revisão que eu passei para vocês, né? Então, no século XVI, período absolutista, a estatística foi uma ciência criada que significa, sim, uma ciência do Estado, tá bom? Stat, né? Do Estado, tística equivale à ciência, né? Então, a estatística foi criada no século XVI para controle do poder absolutista, etc., também a concentração do poder, etc., saber quantas pessoas estavam doentes ou não, quantas pessoas tinham nascido, morrido, economicamente ativo, etc. Então essa questão está falsa, porque eu estou falando da matemática, ok? Então está errada essa questão, todas as outras corretas. Vamos agora para uma outra questão um pouquinho mais complexa, tá? Que é a questão 1. Era só para você definir as dominações legítimas que estão explicitamente nessa historinha aqui que eu estou narrando, tá? Então, percebam os elementos que eu coloquei nessa história, tá? Porque é só dessa forma que vocês vão conseguir compreender melhor essas dominações, né? Então, professor, servidor público, aí você, opa, ele é servidor público da escola pública no Rio de Janeiro, blá, blá, blá. Ele incita, olha só o verbo, ele incita alunos a aderirem a seu mesmo partido político. Pô, partido político, uma coisa que exige um estatuto, tá? É uma coisa feita a partir de um documento, tá? Então a gente já percebe aí uma dominação legal, tem a ver com isso, né? Tem a ver com a legalidade, né? E depois eu deixo bem explícito, né? Todas as suas aulas passam a discutir o estatuto do partido. Poxa, você já anota ali do lado, pô, legal. Tem a presença de uma dominação legal, né? Ele busca convidar para as reuniões, passeatas, blá blá blá, enfim, o cara é totalmente antiético, né? Enfim, aí fala, diz que vai reduzir nota e etc. Quem é que não participar? A sua didática não usa mais os conceitos próprios da matéria. Enfim, o cara é um perturbado completamente, né?
ele está fazendo tudo errado, ele merece, enfim, ser processado e tal. Enfim, no fim do ano a maioria dos alunos aderem ao partido, olha só, poxa, eles de fato resolvem se submeter a esse professor, né? E também ao partido, estão convictos que a ação do professor foi libertadora ao descobrirem a verdade. Nossa, olha só isso. Então isso significa que esses alunos eles foram dominados agora pelo quê? Pelo carisma, né? Perceba que toda essa incitação ao longo de todo esse ano, o que estava acontecendo aqui? Justamente isso, né? Uma dominação carismática. E o professor ele conseguiu, de fato, mudar a cabecinha daquelas pessoas e fazerem elas acharem a mesma coisa que ele, né? Então nós temos aqui também uma dominação carismática. Por isso mesmo que eu também dei o exemplo de um professor, né? Eu poderia ter dado um exemplo de um pastor, enfim, geralmente são alguns ofícios na sociedade onde é que você está lidando com o público, né? Político. É muito óbvio você pensar a dominação carismática, tanto é que tem políticos que assim dificilmente vão conseguir alguma coisa porque eles não têm nenhum tipo de, né, carisma, né? Porque você precisa conseguir a adesão das pessoas, né, a sua ideia. Então, se você for muito sem graça, você não vai se dar bem nesse ramo, né? Você vai conseguir um carguinho ou outro, uma coisa ou outra, enfim. Então, percebam, a gente já tem a dominação legal e a dominação carismática. Aí vai lá, o aluno, aí eu tento, né, mostrar para vocês de novo, o aluno faz uma denúncia na direção, etc., contestam as notas, enfim, as notas também tem tudo a ver com a dominação legal. Na verdade, a dominação legal ela está bem explícita aqui no final, né? Porque o professor ele tem o poder de reprovar alguém ou não, e não tem como saber exatamente qual foi a didática, tudo isso que ele aplicou, entende? Então ele, né, para não ver problema para ele, ele resolve aprovar todo mundo e pronto, tá tudo certo, para não ter problema para ele, né? O cara é bem antiético mesmo, ele não tem menor vontade de dar aula e fazer os alunos pensarem. Então, tem nada de tradicional nisso, tá? Como eu disse, todas essas dominações, elas se misturam entre uma coisa e outra, né? Mas explicitamente, vocês não podem dizer que há uma dominação tradicional, uma tradição. É claro que tem uma tradição, né? A escola, a atuação do professor, dos alunos, isso existe, né? Tanto é que as pessoas usam o termo ensino tradicional, né? Enfim, nada disso quer dizer, isso não aparece, né, narrado nessa história. Ele não está se utilizando desse poder necessariamente, né? Ele está usando mais explicitamente a legal e a carismática. Pronto, resolvido, concluímos aí essa avaliação, ok? Muito obrigado. Quem visualizou, eu gostaria que desse uma curtida aí só para eu saber que você realmente viu. Depois eu vou agregar os outros conteúdos que a gente coloca na plataforma também nessa resolução, né? Enfim, o resumo que eu fiz, os outros links, enfim, essas coisas eu vou colocando na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês poderem acompanhar, vocês terem outro tipo de acesso. Agora já me alonguei bastante, tá bom? Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.